Evangelho, sexta-feira depois das cinzas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Depois das cinzas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos leva ao 9º capítulo do Evangelho de São Mateus e nos coloca diante de um protesto feito por alguns dos discípulos de São João em relação a Jesus. Bom, isso já nos mostra, a princípio, que alguns dos discípulos de João, distintamente de André e João Evangelista, ao ouvirem o anúncio "Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo", não deixaram João para seguir o Senhor. Eis aquele de quem eu disse a respeito e não sou digno de desamarrar suas sandálias. Nem todos os discípulos de João, todos aqueles que seguiram João, seguiram a palavra de João que apontava na direção do Senhor, mas resistiram ao que João lhes apresentou como sendo o Messias. Bom, feito esse parêntese, a respeito do Evangelho de hoje, em relação ao tema do jejum, o Papa São João Paulo II, em uma audiência geral no primeiro ano de seu pontificado, o ano de 1979, ainda antes de completar um ano, no mês de março, faz a seguinte reflexão em uma audiência geral a respeito do Evangelho de hoje. Por que motivo nós e os fariseus jejuamos e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: podem os convidados do noivo ficarem de luto enquanto o esposo estiver com eles? Dias virão em que o esposo lhes será tirado e nessa altura hão de jejuar. Na verdade, caríssimos filhos, o tempo da Quaresma recorda-nos que o esposo nos foi tirado. Tirado, detido, preso, esbofeteado, flagelado, coroado de espinhos e crucificado. O jejum no tempo da Quaresma é a expressão da nossa solidariedade e comunhão com Cristo, sofredor. O meu amor foi crucificado, e a chama que deseja as coisas materiais apagou-se em mim. Escreve o bispo de Antioquia, Inácio, na sua carta aos Romanos. O alimento e a bebida são indispensáveis para o homem viver. Deles se serve e deve servir-se, mas não lhe é lícito abusar deles, seja da forma que for. A tradicional abstenção de alimento e de bebida tem como finalidade introduzir na existência do homem não só o equilíbrio necessário, mas também o desprendimento daquilo que poderia definir-se como uma atitude consumista, ou voltada exclusivamente para si, em ato egoístico da satisfação de si próprio. Tal atitude tornou-se, nos nossos tempos, uma das características da civilização, e em particular da civilização ocidental. O homem orientado para os bens materiais, muitas vezes, abusa deles em favor de seu deleite e sua satisfação pessoal. Não se trata aqui unicamente do alimento e da bebida,
quando o homem está orientado exclusivamente para a posse e o uso dos bens materiais em favor de si mesmo, isto é, das coisas e mesmo das pessoas à sua volta, então toda civilização é medida segundo a quantidade e qualidade das coisas que é capaz de fornecer ao homem satisfação e gozo, e não com a medida adequada ao homem pelo valor que cada uma delas possam ter. Com efeito, esta civilização não fornece aos bens materiais só para servirem o homem no exercício de suas atividades criativas e úteis, mas cada vez mais para satisfazerem os seus sentidos, a excitação de seus prazeres, que daí deriva, o prazer momentâneo e a multiplicidade cada vez maior de sensações e estímulos. Gente, ele está escrevendo isso em 1979. Percebem bem o impacto dessas palavras para nós hoje? Continua. O homem contemporâneo deve jejuar. Ele necessita disso, isto é, abster-se, mas não só do alimento ou da bebida, mas de muitos outros meios de consumo, da estimulação e da satisfação dos sentidos, que parece infreável. Jejuar significa abster-se, renunciar a alguma coisa para reencontrar o sentido e o significado delas em sua vida a partir de Cristo. Sensacional. Com essas palavras do Santo Padre, escritas, repito, no ano de 1979, nós podemos recolher a nossa meditação de hoje, ao lado da memória dessas duas mártires do Senhor dos primeiros séculos, Felicidade e Perpétua, a senhora e a escrava, que juntas são levadas à execução num circo, em meio às bestas selvagens. Ambas, com seus filhos, entregam ele aos cuidados dos irmãos, para que sejam educados na fé que as mães testemunharão com o próprio sangue. Elas entregam tudo nas mãos do Senhor, não renunciam a Cristo para que seus filhos possam ter o tesouro desta vida. A memória de suas mães é a memória de um amor irrenunciável por Jesus. O legado que elas deixarão não será somente sobre os filhos que geraram, mas será um legado em favor de todos os filhos de Deus, de um amor invencível por esse Deus que, sendo Pai, é misericordioso e bom. Que nós possamos seguir as palavras do Santo Padre, olhar o testemunho de nossas santas mártires e também escolhermos abster-nos e sacrificar-nos de tudo aquilo que nos leva a um caminho de satisfação absoluta dos próprios desejos, dos próprios sentidos, ao ponto de decair e abandonar o significado e o valor das coisas e das pessoas em si, e também do significado que elas têm em nossa vida pela graça, a bondade, a misericórdia e a vontade soberana de Deus. Que o Senhor nos ajude a oferecermos um coração sempre mais disposto a ser purificado pelo ensinamento do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão dos santos mártires de Cristo e da Imaculada Virgem Maria, Rainha dos Mártires, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.